Olá, boa noite a todos. Olá, família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje vamos apresentar uma pesquisa, na verdade uma teoria que temos e desejamos apresentar para a análise de todos vocês. Temos sido bombardeados há vários anos sobre tudo o que nos foi permitido saber sobre os Anuna, e não foi pouco. Sitchin escreveu vários livros sobre eles, como se estabeleceram na Terra, as primeiras cidades, estado, o espaço-porto, falou também como se relacionavam como família, as discussões, as traições, inveja, ciúmes. Como espécie, passaram várias vezes pelo nosso planeta e a Terra estava bem longe de ser o que é agora. Estava ainda em formação, esfriando, inabitada. Mas eles voltaram e voltaram, até que encontraram uma forma de vida interessante, um humanoide, o hominídeo. A curiosidade em descobrir como isso aconteceu foi maior. Vieram e não só descobriram tudo, como desejaram melhorar aquele ser geneticamente para servi-los. A afirmação de que vieram aqui em busca de ouro para restaurar e proteger a atmosfera da sua nave-planeta Nibiru, ouro para reparar a camada de proteção, para continuar suas viagens pelo sistema e esta galáxia, não tem lógica. Por quê? Pela contagem de tempo terrestre, eles não precisariam das minas de ouro da Terra, porque o universo tem produzido ouro desde sempre, ou seja, pelo tempinho de quase 14 milhões de anos, nos meteoritos e objetos celestes, não só em nossa galáxia, como também fora dela. Então, se voltarmos no tempo, em 5 bilhões, não milhões, 5 bilhões de anos, já havia ouro no espaço produzido por explosões de estrelas. Como seres avançados tecnologicamente, os Anuna possuíam conhecimento das estradas estelares e com a nave-planeta podiam visitar outros sistemas à procura do que precisavam, supostamente, de forma desesperada. E é mais certo que esta tecnologia podia rastrear quantidade de ouro mais do que suficiente para extração nesta ou em qualquer outra galáxia. Que desceram dos céus, sim, mas não eram e não são deuses. Gostaram de seres que consideravam inferiores e se curvaram e cumpriam instruções, ordens, mandados. Então, amaram este novo tipo de ser que foi resultado dos seus esforços genéticos, criando assim um Lulu, ou seja, um trabalhador, para fazer o que eles precisavam sem gastar uma gota de suor se é que suavam. Então fizeram experiências genéticas? Sim, mas não são nossos criadores. São manipuladores de DNA, não só nosso, mas de muitas espécies existentes, até onde não conhecemos. Humanoides que estão mais para nossos primos que irmãos, embora continuem sendo fractais da fonte, e nossos fractais. Toda espécie existente no universo é fractal da fonte. A escolha para se desconectar é da espécie. Devemos sempre lembrar disso. São essências cósmicas possuindo corpo biológico ou não. Portanto, paramos para pensar e a nossa teoria é: muitas cidades que estão sendo descobertas agora, não só ao longo da Amazônia, cobertas por densa vegetação, cidades no Iraque que antigamente foi berço dos falsos deuses, e em diversos outros pontos ao redor do mundo, podem ter sido tentativas de assentamento dos Anuna que não deram certo. Já foi comprovado cientificamente que a Suméria
só é considerado o berço da civilização porque de lá, supostamente, veio o conhecimento dado ao homem em relação à agricultura, matemática, astronomia, rituais, oferendas, templos e costumes que se perpetuaram ao longo da nossa história. A origem da adoração de deusas veio dos Anuna, transformando humanas nas primeiras sacerdotisas conhecidas, servindo seus deuses e deusas de acordo com o que era orientado. No primeiro panteão estavam, dando alguns exemplos, Ki, a deusa da terra, por isso os sumérios chamavam o planeta no qual viviam de Ki, Inanna, a deusa do amor e fertilidade, Ninhursag, a deusa que talvez tenha ajudado os sumérios no conhecimento básico de medicina, a deusa Ninliu, cada uma com seu ego, com seus templos, suas vaidades, e dentro dessa pesquisa e teoria, temos certeza que a nossa história como espécie é completamente diferente da que desde os primórdios nos foi dada a conhecer. Descobertas arqueológicas comprovam que haviam templos ao redor do mundo, erguidos a esses deuses que trocavam de nome conforme iam colonizando o planeta. Alguns desses templos construídos pelos nefilins. Para entender e compreender bem a chegada destes seres aqui e como se comportaram, se faz necessária a leitura dos livros de Sitchin, como se fosse um material para a faculdade, começando pelos livros que compõem as Crônicas da Terra. Se o nome original da espécie estava em algum lugar, tal tabuleta foi escondida ou destruída, porque Sitchin nunca nos forneceu o nome original, nem de onde realmente vieram, porque o seu primeiro e mais conhecido livro, que nos mostra Nibiru como 12º planeta, é muito questionável. Sendo uma nave-planeta, eles podem entrar ou sair da nossa galáxia e um dia retornar sem necessariamente pertencer ao grupo de planetas do nosso sistema. Houve uma descoberta interessante na África de uma cidade imensa que fazia parte de outra ainda maior. A idade estimada de existência é de 160 a 200 mil anos. Aquele conselho crescei e multiplicai-vos é meio dúbio porque os primeiros humanos, sapiens, foram crianças e multiplicaram-se tanto que seus manipuladores viram que seria difícil controlar uma espécie que podia pensar e se entender muito bem, com poder e proximidade suficiente para extrair a tecnologia avançada e virar-se contra os seus supostos criadores. Por isso é preciso entender, com a mente aberta, o texto que diz, interpretação nossa, a humanidade se tornou um povo só, falam todos a mesma língua, e é o que estão fazendo, é apenas o início. O que farão depois? Vão nos dar muitos problemas, então, vinde, aí está o convite, desçamos, porque os supremos não viviam aqui, mas em órbita, na nave-planeta, e confundamos a linguagem deles para que não mais se entendam uns com os outros. Pausa. Por que um ser feito do mais puro e verdadeiro amor dividiria um povo para que não pensassem do mesmo jeito, para que não se entendessem? A verdade inconveniente é que tudo isso não agradava ao topo, a monarquia Nuna, que observava os feitos dos homens, ou seja, monitorava e controlava. Então, monitoração e controle não é de agora, é fruto dos primórdios e sempre fez parte dos sistemas governamentais. Por que era tão errado conhecer o bem e o mal? Para fazer o bem, não é preciso saber o que significa o mal? Esse foi o erro terrível cometido pelo Sapiens. Segundo eles, temos que fazer algo, porque eles se tornaram como nós. Eles pensam, são capazes de se levantar contra nós, então, agora, estão em mais número do que nós. Segundo um determinado grupo que está na Terra,
o nome certo desta nave-planeta não é Nibiru, mas sim Nubira. São vários pontos que podemos expor aqui em nossa teoria, como, por exemplo, a parte que diz: do seu trono, ele põe-se a rir e ridicularizá-los. Por que a fonte do mais puro e verdadeiro amor faria isso? Vamos parar aqui. Este é o resultado de uma pesquisa e teoria nossa. Você está sendo convidada a refletir e pensar a respeito e não a concordar. Reflita. Então, esta cidade muito antiga, cujas ruínas foram encontradas em uma região africana, após muito tempo de observação e pesquisa, os responsáveis chegaram à conclusão que vieram através de fotos, artefatos e evidências que mostraram uma civilização perdida, que não surgiu centenas de anos antes das outras, mas muitos milhares. Tudo foi tão surpreendente que a arqueologia tradicional não está digerindo bem as informações, porque aceitar as evidências seria embasar e aceitar uma mudança radical na nossa história como humanidade. Outra parte da nossa teoria é que a procura por ouro não foi por sobrevivência, mas por vaidade e costume. Os Anuna não podiam viver sem ouro. Era um símbolo de status. E isso foi passado para todas as civilizações depois deles. Tudo tinha ouro no Egito Antigo, a Arca da Aliança era de ouro, os astecas usavam ouro, Eldorado seria a suposta cidade onde estão os tesouros escondidos, ouro. A cidade antiga encontrada antes desaparecida minerou ouro por milhares de anos. Se olharmos todas as evidências, o berço da civilização humana foi a África. Já havia mineração de ouro antes de haver Suméria. O pesquisador principal, Michael Tellinger, comentou que estava extremamente surpreso porque fomos ensinados que nada significativo veio da África do Sul e que as civilizações poderosas surgiram na Suméria, no Egito, etc. Estas pesquisas têm sido feitas há mais de 20 anos, portanto, o local tem sido estudado, pesquisado e a conclusão? As estruturas de pedra não são o que pareciam ser. Eram templos e observatórios astronômicos. É claro que pela ação do tempo fica difícil ver do solo por causa da vegetação, da erosão, do clima. São mais claros vistos de cima ou por fotos tiradas por satélites. Alguns locais tinham paredes originais, com 1,5 metro de altura e mais de 1 metro de largura. Lembrando que não era uma cidadezinha, mas uma metrópole, bem planejada e construída por uma civilização altamente evoluída. Existem estradas que seguem por quilômetros. E fica novamente a pergunta central da nossa teoria. Que civilização adoradora de ouro poderia ter criado esta metrópole e deixado para trás por algum motivo? Tudo isso há mais de 200 mil anos. Como na superfície de Marte, que sofre severas tempestades de areia que cobrem e descobrem vestígios de civilizações antigas, que são encobertos para nós, camuflados por filtros, os vestígios desta cidade também sofrem com a ação de ventos ao longo dos milhares de anos. Encaixar tudo isso na história da humanidade não será fácil. Tornar nossa teoria algo crível também não, mas te convidamos a pensar e refletir conosco. O que realmente aconteceu que nos foi suprimido pelos livros, pelas tabuletas e pelos seres que visitaram o planeta muitas e muitas e muitas vezes. Esta descoberta desbanca a teoria de Sitchin de que os Anuna vieram em busca de ouro, o que estava escrito supostamente nas tabuletas. O local pesquisado em Mpumalanga passou por datação por carbono 14 e a idade real do local foi descoberta, causando um rebuliço na arqueologia. Tellinger escreveu um livro chamado Slave Species of Gods,
as espécies escravas de deuses. Os templos foram construídos com alinhamentos perfeitos e exatos, alinhados com norte, sul, leste e oeste. Uma sombra maior e uma outra menor funcionavam como um relógio solar, e a sombra movia-se pela rocha pelo ciclo de um ano terrestre. O que você acha? Deixe aí nos comentários sua opinião ou nos envie um e-mail. Após suas pesquisas, reflita e repense. Será que tais seres que vieram e chegaram na Terra, sendo adorados como deuses, já não iniciaram a civilização suméria, afundados no engano e na mentira? Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas pesquisas que você fizer, com base na nossa teoria compartilhada com vocês hoje, e principalmente, muita da verdadeira luz.